Olá, sexto ano, bom dia! Hoje, na nossa aula de ciência, nós vamos entender um pouco sobre ecologia. Vamos então falar um pouquinho sobre o que a ecologia estuda. Quais são os assuntos tratados então na ecologia? Entendendo a ecologia. Para a gente entender a ecologia, a gente vai entender primeiramente o que é a ecologia. O que a ecologia estuda? Ecologia é uma palavra de origem grega e nela juntam-se as palavras eco, ou oikos, que pode significar casa, e logos, que significa saber, estudar. Trata-se, portanto, do estudo do local onde vivemos, ou seja, a ecologia é a ciência que estuda os seres vivos em suas casas, no meio em que vivem, o habitat, em seus habitats, no caso, né? Entendendo então a ecologia. O ambiente dos seres vivos. Os ambientes são formados por elementos vivos e não vivos. Os elementos não vivos compreendem principalmente a radiação solar, a água, o ar e o solo. E os elementos vivos, então, a gente vai ter os seres vivos. Tá? Então, a gente vai dividir isso em parte biótica e parte abiótica, tá? Composição biótica e composição abiótica. Um exemplo aí na imagem que vocês estão vendo, a gente tem os seres vivos, né? E a gente tem então aí na natureza, você observa a energia solar, se tivesse aí, então tem o solo, se tivesse uma pedra, tá? O oxigênio que está circulando ali, tudo isso compõe então esse ambiente. E eles vão ser divididos então, classificados em fatores bióticos e fatores abióticos, tá? Os seres vivos constituem os fatores bióticos do ambiente e os seres não vivos constituem os fatores abióticos do ambiente. E aí então a gente vai ter essa divisão: organismo, população e comunidade. Cada componente de qualquer um dos reinos, seja fungi, que são os fungos, protistas, protozoários, animal, que são os animais, plantae, todos os vegetais, né? Em sua individualidade, representa um organismo. O conjunto de organismos de uma mesma espécie que ocupam determinada área ou espaço constituem uma população. As diferentes populações de organismos que se interrelacionam em determinado ambiente constituem uma comunidade. Aí vamos ver isso ilustrado aí na figura. Ali está mostrando desde o átomo, né? Átomo, molécula, organela. Aí então compôs uma célula que junto compõe tecidos, que um conjunto de tecidos formam órgãos e os órgãos formam um sistema. Mas aí a gente está falando a partir aqui, ó, do organismo. Tá mostrando aí um lobo. Então, organismo. Um organismo, um conjunto de organismos forma uma população, diferentes populações, no caso, né? Uma população mais outras populações em um ambiente forma então uma comunidade. E ali você tem então ecossistema e biosfera, que eu vou falar ainda. Bioma. Toda comunidade, ou a maior parte dela, tem um aspecto uniforme, recebe o nome de bioma. Um exemplo de bioma são as florestas tropicais, que são caracterizadas pela predominância de árvores de grande porte. E a gente vai então ver que a gente tem biomas, né? No Brasil mesmo a gente tem aqui, tem o bioma da Amazônia, a Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Pampa, Caatinga. Então a gente vê que um conjunto de ecossistemas com sua semelhança, uma característica semelhante, vai formar então um bioma, tá? Aí então, ecossistema e biosfera. Uma comunidade mais os conjuntos abióticos, ou seja, raios solares, toda a iluminação, o oxigênio que está circulando no ambiente, né? Então, os fatores bióticos mais os abióticos constituem um ecossistema.
o conjunto de todos os ecossistemas dos 3 ambientes básicos do nosso planeta, ou seja, terrestre, o marinho e o de água doce, formam então a biosfera, que é o conjunto de todos os pontos sobre os quais há vida na Terra. Então é isso, pessoal. Nossa aula hoje é uma introdução desse assunto, que é um pouco mais complexo. Nós vamos abordar os outros pontos dele juntos na nossa aula, tá? Toda e qualquer dúvida nós vamos tirar juntos. Um beijo e até a próxima.